Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História. Nono ano, nós estamos na semana 3 e o tema da aula, ditaduras civis militares na América Latina. A região da América Latina e Caribe tem sua história marcada no século XX pelos constantes governos militares ditatoriais. Entre os anos 1920 e 1930, países como Venezuela, Cuba, Haiti, Peru, Nicarágua e República Dominicana experienciaram ditaduras comandadas por militares. Já no período da Guerra Fria, após a Revolução Cubana de 1959, a América do Sul foi sacudida por diversos golpes militares, com o apoio de determinados setores da sociedade civil, elite, igrejas, classes médias. Esses regimes ditatoriais impuseram severas derrotas às forças populares de seus países, atrasando por décadas o desenvolvimento socioeconômico da população e aumentando a desigualdade socioeconômica na região. Essas ditaduras, na década de 1980, foram sendo derrotadas tanto por serem altamente corruptas e ineficientes, como pelas mudanças geopolíticas advindas do declínio soviético. No Chile e no Uruguai, as ditaduras foram vencidas por plebiscitos que demandaram pelo retorno da democracia. Nesses regimes militares estabelecidos na segunda metade do século XX, em países da América do Sul, o discurso político era essencialmente o mesmo: combater o comunismo, a subversão e a esquerda revolucionária, e defender a ordem social, a tradição, a família e a pátria. Esses regimes ditatoriais também se assemelhavam em relação ao emprego da violência e de métodos autoritários. Eram parecidos os métodos utilizados de tortura e de repressão aos opositores desses governos. Em relação às políticas econômicas, esses países, os governos militares do Brasil, por exemplo, mantiveram o modelo econômico anterior da política varguista, com controle estatal sobre setores como transportes, energia e indústria, para fomentar o investimento em áreas chaves de infraestrutura. Nas ditaduras chilena e argentina, os caminhos seguidos foram diferentes. Na década de 1970, sob o governo do general Augusto Pinochet, o Chile se tornou a primeira nação neoliberal do planeta, com a redução drástica da presença do Estado na economia e o aporte de grande fluxo de capital externo. Áreas como educação superior e previdência social foram privatizadas. Na Argentina, ocorreu uma forma intermediária entre liberalismo e desenvolvimentismo. Ocorreram reformas liberais e maior entrada de produtos estrangeiros, mas, ao mesmo tempo, as áreas estratégicas da economia foram mantidas sob o controle do Estado. Vamos agora para as atividades. Nós estamos na semana 3. Primeira atividade: aponte as diferenças entre os modelos econômicos adotados pelos regimes ditatoriais militares argentino, brasileiro e chileno. Em relação às políticas econômicas desses países, os governos militares do Brasil, por exemplo, mantiveram o modelo econômico anterior da política varguista, com controle estatal sobre setores como transportes, energia e indústria de bens de capital, para fomentar o investimento em áreas chaves de infraestrutura. Nas ditaduras chilena e argentina, os caminhos seguidos foram diferentes. Na década de 1970, sob o governo do general Augusto Pinochet, o Chile se tornou a primeira nação neoliberal, com redução drástica da presença do Estado na economia e aporte de grande fluxo de capital externo. As áreas de educação superior e previdência foram privatizadas. Na Argentina, ocorreu uma forma intermediária entre liberalismo e desenvolvimentismo. Ocorreram reformas liberais e maior entrada de produtos estrangeiros, mas, ao mesmo tempo, áreas estratégicas da economia foram mantidas sob controle do Estado. Número 2. Vamos direto para a resposta. Tais regimes inseriram-se no clima de guerra fria vigente no mundo bipolar. Assumiram alianças estratégicas e programáticas com os Estados Unidos na luta contra o comunismo,
caracterizado não apenas pelas forças anticapitalistas, mas por todas as expressões dos dissensos sociais, sindicatos, universidades, intelectuais, forças democráticas e liberais. Número 3. Cite medidas políticas e econômicas adotadas por Salvador Allende, que foram utilizadas como pretexto para que o exército chileno efetuasse o golpe militar que o depôs. As políticas econômicas adotadas por Allende consistiram basicamente na nacionalização tanto da exportação, da exploração das minas de cobre do país, quanto de empresas estrangeiras, principalmente com sede nos Estados Unidos. No âmbito político e social, a eleição de Allende possibilitou uma maior participação popular dos trabalhadores, o que resultou na ocupação de fábricas e de terras, pressionando o governo a tomar medidas que inicialmente não eram seu propósito. Esta situação gerou uma reação das forças conservadoras do país, que, aliadas ao governo dos Estados Unidos, orquestraram o golpe que retirou do poder Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. A resposta da número 4 é letra C. Muito obrigado a todos pela participação e até a nossa próxima aula.